E aí, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora aqui falar um pouco sobre variância, que é uma medida, vamos dizer assim, para você saber o quão dispersos estão os seus dados das suas observações, né, o valor deles. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre desvio? Né? Então, o desvio nada mais é que a diferença entre o valor da sua observação e a média, seja ela média populacional, seja ela média seja média amostral, tá? Dependendo do cálculo que você está fazendo, dependendo de como que você obteve os benditos dos dados. Tá? Aqui eu vou falar sobre a variância. Então, como é que nós tiramos a bendita da variância? Né? Que ela é uma medida de dispersão mesmo, para saber o quão espalhados estão os seus dados. Então, quando eu tenho aqui uma variância, que é, antes disso, aqui que está o pulo do gato. Lembra que eu estava falando em vídeos anteriores que eu sempre falava assim, você tem que em questão de média não tem tanto problema de você saber se é a populacional ou se é a amostral? Aqui tem problema. Se você está vendo dados, se você está observando, se você está tirando valores de dados amostrais ou se você está tirando dados de valores populacionais. Então aqui eu tenho a variância, variância populacional, sim, é elevado ao quadrado, e eu tenho a variância amostral. É um S, tá? Deveria ser, pelo menos. Vai cocerar o nariz. Deveria ser, pelo menos. Então, como é que eu tiro a variância? Daqui é variância, por enquanto. O desvio padrão nada mais é que é o valor da variância na raiz quadrada do valor da variância, tá? Mas, enfim, vamos lá. Aqui tem um estacionamento de caminhão, vai ter um monte de barulho, porque ainda estou gravando de dia. Como é que é? É a soma dos desvios elevado ao quadrado dividido pelas observações. Isso estamos tratando da variância populacional. Então, é a soma dos desvios. Eu estou tratando de algo populacional. Então, é este daqui elevado ao quadrado dividido pela quantidade de observações. Então, cada um destes daqui, cada diferença, cada desvio vai ser elevado ao quadrado, depois vai ser somado com o de baixo elevado ao quadrado, depois com o de baixo elevado ao quadrado, depois com o de baixo elevado ao quadrado. Por que disso? Existem dois pontos que podemos destacar aqui. Tá? E eu vou só escrever a variância da amostra, tá? Que é a mesma coisa elevado ao quadrado dividido por n minúsculo menos 1. E o n é minúsculo é só porque é para poder demonstrar que é da amostra, tá? E é menos 1. Então por isso que eu falo, você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai tirar desvio padrão. Ele é populacional, ele é amostral. Se for amostral é menos 1. Se for populacional é só o n, tá bom? E vou falar um pouco sobre este ao quadrado aqui. Com certeza existem N pontos de por que ter um quadrado aí no meio. Mas eu vou falar sobre dois que eu tenho certeza que estão corretos. Tá? Tomara. Se não, caso não, você me corrija aí nos comentários. O elevado ao quadrado vai garantir que eu não tenha um zero no fim das contas, porque eu não sei se vocês lembram, mas se nós somarmos os desvios aqui desse bendito, ele vai dar um zero. Por que está dando 0,3? Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Tá? É porque eu estava mexendo aqui nos dados e acabei esquecendo de terminar. Quando eu estou tratando aqui, então eu tenho quando eu levo ao quadrado, eu garanto que os meus desvios, a soma dos meus desvios não vai dar zero. E quando eu elevo este ao quadrado, eu garanto que quanto mais, se aquela observação ela tiver uma variação maior, quanto maior essa observação, maior é o peso dela num nível ao quadrado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Qual que é a diferença entre 1 menos 1? É zero. Não existe diferença nenhuma nisso. E qual que é a diferença entre 2 menos 1? A diferença é 1. Legal. Qual que é a diferença entre 3 menos 1? É 2. Óbvio, né? Só que vamos colocar um pouco diferente. Qual que é a diferença entre 1 ao quadrado menos 1? É zero. Porque 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. E dá menos 1, dá zero.
Qual que é a diferença agora de 2 ao quadrado menos 1? Que é a mesma coisa, né, que implica, que é a mesma coisa, né, o equivalente a 2 vezes 2 menos 1. Que aqui vai dar 4, então a diferença daqui já são 3. Qual que é a diferença, né, qual que é a diferença entre valores entre 3 ao quadrado menos 1? Então a diferença vai ser de 8. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 são 9, menos 1 são 8. Então você está vendo que quando eu elevo um número ao quadrado, a diferença dele é muito maior. Então, elevando esse número ao quadrado, quanto maior é o valor dele, maior é o peso dele. Né? Em uma potência ao quadrado. Então, tipo, aquela diferença, aquele peso que ele vai ter, vai ser ao quadrado aquilo ali. Né? Então, se eu deveria ter uma diferença simplesmente de 2, quando eu elevo o 3 ao quadrado, eu tenho uma diferença de 8. O peso dele é muito maior. Né? Então, você tem essa diferença, que quando você tem um desvio muito grande, né? E outra coisa também, quando você eleva ao quadrado, você garante que aquele número vai ser positivo. Então, a soma disso daqui sempre vai ser positiva. Tá? Então, quando você eleva um número a uma potência par, sempre o número vai ser positivo. Tá? Então, tratando aqui em questão de pesos, quando você eleva esse número ao quadrado, você garante que quando você tem um desvio maior, esse peso vai ser maior, vai ser proporcionalmente maior. Ok? Tem alguns cálculos, principalmente machine learning, que quando você faz, é que eu não lembro exatamente todos, que você eleva aquele valor ao quadrado. Então, você garante que mesmo você tendo uma diferença pequena, sei lá, uma diferença de uma diferença de 1 para 3 desse daqui, você garante que 3 é muito, vamos considerar assim, pior do que 1. Porque a diferença de 3 ao quadrado para 1 são 8 e 2 ao quadrado a diferença são 3. Não sei se vocês conseguiram pegar isso, mas em si, essa é algumas das coisas, né? Algumas das coisas que eu tenho certeza que elevo ao quadrado, tá? Então você garante que o número vai ser positivo, você dá esse peso para diferenças diferentes, né? Então para desvios com valores diferentes, ok? Então é isso. E você garante que no fim das contas você vai ter um número e que a soma dele não vai ser zero. Então vamos lá, quando eu estava falando aqui sobre o Excel, eu falei que estava dando alguns problemas aqui. Por quê? Porque na hora que o Excel às vezes ele faz uma conta, ele não arredonda direito. Principalmente quando você está tratando de números negativos. Tá? Às vezes é por uma questão de como que o computador ele interpreta números, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então o que eu estava fazendo? Eu simplesmente estava colocando realmente 0,3 e blá blá blá. Então aqui é menos 0,03, então aqui é menos 0,01. Então aqui é menos 0,01, mesma coisa, menos 0,01, 0,01, 0,06, 0,03 e 0,04. Que na hora que eu elevar ao quadrado, eu não vou ter um número tão distante. Então aqui eu tenho realmente 0,04 e 0,04 vezes 0,04 dá 0,0016. Eu estou elevando o número ao quadrado, ok? E vamos lá, então eu estou colocando aqui 0,01, então eu vou realmente pegar aqui este daqui ao quadrado e eu vou garantir que eu tenha os números corretos. Então aqui por diante. Veja que quando eu tenho um número negativo, eu elevo ele ao quadrado, eu vou ter realmente um número positivo, tá? Só que se eu elevasse ele ao cubo, aí eu teria um número bem menor, né? Então eu tenho aqui, ó, menos 0,01. Então, quando eu tenho elevado ao número ímpar, pode ser que ele se transforme em número negativo. Quando eu tenho um número elevado ao par, né, elevando junto com o negativo, né, que às vezes pode ser que você não esteja elevando ao negativo, você não esteja calculando o símbolo junto, aí eu posso ter um número negativo caso o número seja ímpar e eu posso ter um número positivo caso o número seja par, tá? Um número que você esteja elevando. Contanto que também não seja um número negativo aqui no meio, porque senão aí você não vai estar multiplicando, você vai estar dividindo. E assim por diante, questões de potenciação. Beleza? No fim das contas, eu tenho aqui o desvio ao quadrado. Eu tenho este pedaço aqui do cálculo. Eu tenho só este. Ó, eu tenho só este daqui. Beleza? No fim das contas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a soma dele. Então, eu tenho a soma do desvio, que é este daqui. Opa, esqueci de colocar soma. Que é a soma deste daqui, tudo isso. Beleza?
Então eu tenho 0,014. 0,144. Se eu fizesse a soma deste daqui, eu teria um... Na verdade ele deveria ter um 0 aqui, né? Mas enfim. Ele deveria ter um bendito de 0. Vamos ver aonde é que eu errei a bendita da conta. Eu tenho aqui a média, beleza? Eu tenho aqui este valor. Tem aqui este valor dividido, menos a minha média. E eu vou fechar aqui. E eu vou pegar e vou arrastar tudo aqui para baixo. Que agora sim a soma dele vai ser 0, beleza? Então, se eu vier aqui, Ctrl+C, Alt+C, VV. Então, tem aqui os valores. É lógico que, ó, você está vendo que o valor aqui, ele meio que ferrenha tudo, né? Então, eu não tenho o número certinho, eu tenho 0,04 certo. Ele tem 0,03, bababá, e vai se manter assim, pelo menos por enquanto, tá? E eu tenho aqui a soma dos desvios ao quadrado, que dá 0,04. E como é que eu faço para poder obter o desvio padrão disso daqui, né? O desvio padrão não, neste caso é a variância, é este valor dividido pela quantidade de observações. Quantas observações que eu tenho? Eu tenho 13 observações, então é este valor dividido por 13. Aí eu tenho um número que é meio que nada a ver, não é moeda na verdade eu tenho um número, né? Então eu vou ter um valor meu, tipo, taraná, um valor meio esquisito. Vamos ver se bate com o valor da variância, com variação, bababá, eu quero, ó, converte texto e número a variação, onde é que está a variação, depois eu pego a fórmula de variação. Enfim, o valor da variação que vai dar mais ou menos isso, vai dar 0,01, bababá, vai dar um número meio estranho, né? Qual que é o problema de quando nós estamos tratando sobre variação? A variação ela te retorna um número, só que este número não é na mesma escala dos valores ao qual você está vendo. Então, mesmo que voltasse, sei lá, 1,13, a gente não está tratando de 1,13 reais, estamos tratando simplesmente só da variância dele. Estamos tratando de 1,13. Ok, 1,13 blazes, alguma coisa. Tá? Para nós termos a escala exata, nós estamos tratando da mesma coisa, ou metros, ou reais, seja lá o que for, aí nós temos que tirar o desvio padrão desse valor aqui. E isso vai ser no próximo vídeo. Beleza, meus amores? Beijos, até mais.